não é indefensável para o pós-tribulacionismo. É então, indefensável. à vontade, estamos aqui para lhe ouvir. Para lhe ouvir. Bom, o debate de hoje foi o seguinte: o anticristo escatológico, ele volta antes do arrebatamento? E eu disse sim e não. O sim é o anticristo sem ter esse título escatológico. Então ele é um ser humano que não vai aparecer do nada. Ele vai aparecer como uma criança, vai crescer. Ele se torna anticristo. Se torna um anticristo posteriormente. Então esse ser, ele vai estar convivendo. Aí ninguém vai saber, talvez nem ele mesmo saiba que ele é o anticristo. Mas num dado momento em que ele será proclamado como anticristo escatológico, isto ocorrerá antes depois do arrebatamento. Então ele não pode surgir antes do arrebatamento, mas depois do arrebatamento da igreja. Porque a pergunta é, ele surgirá antes? Claro que não. Surgirá depois. E como ele surgirá depois, ele está estritamente conectado com a grande tribulação. No final da grande tribulação, já terá ocorrido os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças. Sendo assim, o que é que está faltando? Só o retorno do Senhor Jesus. Levando em consideração que o pós-tribulacionista vê a volta de Jesus como um só evento, fica a pergunta: onde, lá em Apocalipse, que mostra esse retorno de Cristo, nós podemos ver o arrebatamento da igreja? E aí? Doutor Eduardo. Bem, são 2 perguntas, uma sobre a manifestação do anticristo, outra sobre o arrebatamento em Apocalipse. Primeira pergunta. Paulo já responde para a gente quando o anticristo vai se manifestar. Segundo a Tessalonicenses, no capítulo 2, ele fala que antes da vinda do Senhor e do nosso encontro com Ele, da nossa reunião com Ele, 2 coisas têm que aparecer: apostasia e revelação do homem da iniquidade. A palavra revelação aqui é Apocalipse. Ele vai desvendar, ele vai se mostrar como o anticristo. Ou seja, tá aqui a resposta. O anticristo ele se manifesta antes da nossa reunião com Jesus. E por que não tem a resposta? Porque eu pedi em Apocalipse. Ele correu para segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, que é um outro texto que a gente pode estar discutindo. Tudo bem. Volte, por gentileza, para Apocalipse, capítulo 19, e mostre onde está o arrebatamento da igreja nesse texto. Ok. Uma vez considerando que o senhor é pós, né? Sim. O senhor acredita que a volta de Jesus é um só evento? Sim, ele então, mesmo. por gentileza, fique à vontade. Tá, seguinte. Eu às vezes vou responder com toda a Bíblia porque eu interpreto que é tudo uma união apenas. É que eu sei trabalhar texto a texto, porque eu vou depois para o texto para a gente ficar só no texto de 2 aos Tessalonicenses, caso o senhor queira. Tá, então o senhor quer, a sua pergunta ela é fechada. Arrebatamento em Apocalipse. Em Apocalipse 19, porque ali está mostrando o retorno glorioso de Jesus. E conforme Apocalipse capítulo 1, versículo 7, o que ocorre? Ele volta visivelmente. Apocalipse 19 está mostrando o retorno glorioso. O senhor concorda com isso? Sim. Como é um só evento, onde está o arrebatamento ali? Então, Apocalipse não mostra arrebatamento. Nem capítulo 19, nem capítulo 3, nem 2, nem nem 1, nem 4. Do Apocalipse, em nenhum lugar Apocalipse revela arrebatamento. Honestidade teológica. Por que não revela arrebatamento? Porque a teologia do Apocalipse não está preocupada com isso. Apocalipse ele está interessado em ensinar perseverança aos crentes e mostrar que Jesus vai retornar e vencer todo o mal. Mas essa é a teologia fazer o quê? que... Oi? Retornar para fazer o quê? Quando ele retorna, o que é que ele faz com os crentes que você tomou algum remédio hoje? Você tomou... Você está acelerado, mano. Pior que eu nem tomei o remédio, esqueci. É por isso, então. É por isso, então. Vamos lá. Então, Jesus... Calma, vamos lá. Vai lá. Não, é só assim. Eu entendi a pergunta do Elias, ele é muito pontual, né? Só que também não tem arrebatamento no texto que vocês defendem. Vocês defendem o arrebatamento no capítulo, eu acho que 4, que vocês falam, não, né? Em nenhum lugar eu defendo arrebatamento no Apocalipse. Que bom, fico feliz. Em nenhum lugar. Mas você sabe eu defendo o retorno glorioso. Mas você sabe que o pré-tribulacionista defende no capítulo 4, que some lá, não sei o que lá. E então, como eu não compactuo. Então, vamos lá, volta aqui com o pastor. Eu não compactuo em nenhum lugar do Apocalipse é apresentado o arrebatamento. Então, é apresentado o retorno glorioso. Só que como a visão pós a volta de Jesus é em um só evento, logo... A capítulo 19 tem que ser o arrebatamento. Lá, de outra sorte, acabou pro pós. Não acabou com o pós, porque é o seguinte... Não, nesse texto. No Apocalipse. Deixa o cara falar. Vamos lá. Você fez a pergunta... Então, o que acontece? O pré-tribulacionismo, ele normalmente interpreta assim, ó. O texto do arrebatamento em 1 Tessalonicenses 4 não mostra uma vinda gloriosa de Cristo. Não é isso que você defende? Logo, são 2 vindas separadas.
Apocalipse 19 mostra Jesus retornando e 1 Tessalonicenses 4 é a lógica, não é? Essa lógica ela não se sustenta. Vamos parar para pensar o seguinte. Se você for para Mateus 24, olha lá. 29 a 31. Pronto. Lá tem a volta de Jesus, ambos concordamos que é depois da tribulação. Depois da tribulação, correto? O retorno glorioso depois da grande tribulação. Concordo. Retorno glorioso. Lá em Mateus 24 fala que todos os povos da terra verão Jesus vindo sobre as nuvens do céu, correto? Logo será visível. Logo será visível. Beleza. Ótimo. Perfeito. Apocalipse 19 não fala que todos os povos da terra verão Jesus. Lá não tem essa descrição. Mas ele está retornando glorioso. Lá fala, por exemplo, que ele vem num cavalo branco, com muitos diademas na cabeça, com uma espada afiada que sai da boca. Isso não está em Mateus 24. Logo, são vindas distintas? Não. É a mesma. Você interpreta que ambos estão complementando o texto do outro. Zacarias 14, Jesus, o que fala lá? Que ele vai descer e vai pisar nos montes das oliveiras. Justamente. Retorno glorioso. Apocalipse fala sobre isso? Não. É uma vinda diferente, então? Não. Então, nos textos bíblicos, eles se complementam. Quando eu vou para 1 Tessalonicenses 4 e eu vejo sobre o arrebatamento, lá está dizendo que acontece na vinda do Senhor. Ou seja, é na vinda de Jesus. Ele descerá dos céus. Aí eu vou para Apocalipse 19, onde é que Jesus desce do céu? Depois da tribulação. Eu vou para Mateus 24, quando é que ele desce do céu? Depois da tribulação. Eu vou para Daniel 7, onde ele tem a visão do Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu. Onde é que acontece isso? Depois da perseguição do pequeno chifre, depois da tribulação. Ou seja, uma leitura escatológica, bíblica completa, eu interpreto que os textos estão se complementando. Perfeito. Eu achei muito interessante a sua construção e é a única forma do pós-tribulacionismo tentar escapar. Apocalipse 19 trata de um evento. Qual é o evento? Retorno glorioso. Ele vem com as nuvens, conforme está em Mateus capítulo 24, versículos 29 ao 31. No arrebatamento, Jesus não volta com as nuvens. Tanto no capítulo 1, versículo 7. Peraí, você disse que Tessalonicenses e Mateus é a mesma coisa? Não, ele está defendendo ao contrário. Mateus capítulo 24, versículos 29 a 31, ele vem com as nuvens. Mas você está dizendo que é igual a Tessalonicenses? Não. Igual a Apocalipse. Não, também. Acho que eu não entendi. Mateus 24, 29 a 31, Zacarias capítulo 14, versículos 1 a 6, Apocalipse capítulo 1, versículo 7, Apocalipse capítulo 19, é tudo a mesma coisa. É o retorno glorioso. E tem algo em comum. Ele está voltando com as nuvens. E ele pisa aqui na terra. Tá certo? Só que em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, agora como o senhor mudou, porque não dá para apresentar arrebatamento da igreja em Mateus capítulo 19 sem defender... Mateus 24. Em Apocalipse 19 não tem como apresentar arrebatamento, nem tampouco em Mateus capítulo 24, versículos 29 a 31, não tem como apresentar arrebatamento, não tem como apresentar arrebatamento também em Apocalipse capítulo 1, versículo número 7, não tem como apresentar o arrebatamento da igreja em Zacarias capítulo 14, versículos 1 a 6. É um fato, é retorno glorioso. O arrebatamento ele é apresentado por Paulo em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 a 18. E vou dizer por quê. Capítulo 1, Paulo fala da escatologia. Capítulo 2, escatologia. Capítulo 3, 13, escatologia. Mas no capítulo 4, ele divide o capítulo em duas perícopes. A primeira perícope do versículo 1 ao 12, a segunda perícope do 13 até o 5, 9, que nós chamamos de bloco exortativo. Porque Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, tinha como finalidade fazer o quê? Consolar os crentes que sabiam do arrebatamento, que Jesus voltaria, mas eles tinham dúvidas se os seus entes queridos iam contemplar isso ou não. Paulo agora, no capítulo 4, do 13 ao 5, 9, ele vai demonstrar de uma forma clara, óbvia, ululante, inequívoca, irrefragável, que o Espírito Santo defendia o pré-tribulacionismo, que Jesus era pré-tribulacionista e que Paulo era pré-tribulacionista. E eu vou provar. Calma. Não, lá riram também. Não, é só para eu concluir o pensamento. Então. Lá riram também, mas depois terminaram sério. E vou dizer como. Paulo ele é estritamente cronológico. Quando ele vai trabalhar o discurso apologético em favor da ressurreição, você pode analisar que do versículo 1 até o versículo 58, Paulo ele apresenta uma cronologia dos acontecimentos. Quando ele trabalha também 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 13 a 18, ele é estritamente cronológico. Primeiro,
o estado intermediário. O lapso temporal entre a morte e a ressurreição. Versículos 14 a 16, ele vai falar da ressurreição. Versículos de número 17, ele fala do arrebatamento. E a grande tribulação. Só a partir do capítulo de número 5 ele vai falar da grande tribulação. Se levarmos em consideração essa cronologia, Paulo era pré-tribulacionista, porque existe esta ordem. Agora, se o senhor quiser, eu já respondo a sua de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, ou eu deixo o senhor falar e depois eu volto. Vamos lá. Tá bom. Pastor, só para dizer lá. que o sorriso não foi desrespeito, não, tá? É porque a gente realmente achou... É, porque a palavra de Deus é uma coisa séria. Agora, um tá rindo pro outro, a gente Tudo entende bem, como um então, sarcasmo. nos perdoe aí se Você você entendeu? te ofendido. É. O que eu tenho a dizer aqui? É o seguinte, Aham. o senhor está exigindo uma coisa que... Não, eu estou pedindo. Calma aí, deixa eu concluir. O senhor está exigindo algo no texto que nem o senhor sustenta na sua teoria. Porque olha lá, ó, o senhor está falando assim, ó, me mostre o arrebatamento em Apocalipse 19. Porque não tem. Não tem, eu concordo que não tem. Aí eu vou falar assim, ó, me mostre o arrebatamento antes da tribulação em Apocalipse. Não tem. Porque Apocalipse não tem Porque já arrebatamento. aconteceu. Então, mas já aconteceu na era das igrejas lá? Já Apocalipse aconteceu. 2:3, Não. antes da igreja? É que o livro do Apocalipse não vai tratar do arrebatamento da igreja. Ele Exatamente. Então essa é a minha resposta. Vai tratar do retorno glorioso. Só que, aqui, ó, mais uma vez, doutor Essa Eduardo. é a minha resposta para o senhor também. Doutor Eduardo. Ele é médico. Médico. Ô, doutor Eduardo, com todo respeito, o que eu estou querendo é porque a visão pós sustenta a volta de Jesus em quantos eventos? 1 ou 2? Só tem uma volta. Só tem Ele uma só volta. vem uma vez. Muito bem. E essa volta é o arrebatamento. O senhor concorda comigo? Ele vem para arrebatar, que ele está Sim, descendo? aham, exato. Por isso que eu estou querendo, porque ali está apresentando o retorno glorioso. Correto. Se é o retorno glorioso, ele está vindo para arrebatar. Mas onde que está esse arrebatamento? É porque a Logo resposta- ele está vindo já para fazer juízo contra as nações. Aí o senhor colocou, segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 1 a 3. E o senhor também colocou Mateus capítulo 24, 29 a 31, que fala da reunião. Mas que reunião? Essa reunião não é arrebatamento. Em Mateus capítulo 24, 29 a 31, ele envia os anjos para reunir os seus. Mas reunir, Escolhidos. reunir é epsinago e não harpados e nem paralambano. Reunir é reunir mesmo, aqui na terra. Não é para arrebatar para o céu. De onde que o senhor conseguiu transformar epsinago em paralambano ou em harpazo? Porque ali também não tem arrebatamento. Eu gostaria até que o senhor mostrasse para Ok, mim vou lhe o mostrar. arrebatamento em Mateus 24, versículo 29 a 31. Tá, eu só quis explicar que o senhor está exigindo uma coisa que nem no pré Estou se exigindo, explica. estou pedindo. Segundo ponto. Epsinago, realmente ali é a reunião dos escolhidos da extremidade da terra até a extremidade do céu. Escolhidos, eclectos, uma terminologia usada para a igreja, inclusive. E no Novo Testamento é só para a igreja. É interessante que essa palavra reunidos, esse mesmo verbo grego, é onde está em 2 Tessalonicenses. Aham. Quando a gente vai para 2 Tessalonicenses, está dizendo o seguinte, irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Ó, vinda de Parousia. nosso Senhor, uma coisa. e a nossa reunião com ele, epsinago, você já viu que era o mesmo termo? Não. É o mesmo Ali não é termo, verbo, ali é substantivo. mas é a mesma raiz verbal. Ah, sim. Reunião, O só senhor que pode um dizer é o que o mesmo. substantivo e outro é o verbo. Porque Um um é é pra reunir. reunir. Uma reunião, outra E outra reunião. reunião. Exatamente. Mas é a mesma palavra. É a mesma mesma palavra. Epsinagogue. É a mesma palavra. Não, que nem não é a mesma falar- palavra. É que nem eu falar comer e comida. Tá relacionado Não, ao comer é ao um ato. verbo que implica numa ação. E comida é algo que tá para comer. Então, só porque Duas um é, palavras diferentes. um é o substantivo, outro é o verbo, Outra então é substantivo são coisas e outra é verbo. completamente diferentes. São então. diferentes, Ah, é? justamente. Então tá bom. Não tem pra onde correr, né? É. Se o senhor vai interpretar assim, Não, mas vamos Porque pro o texto- dicionário. o texto Vai tá pro dicionário. dizendo- Vê se tem Não, diferença. que é verbo e outro substantivo, todo mundo está sabendo. Pronto. A Ah, questão então pronto, aqui. então acabou. A questão aqui. é o mesmo ato. O mesmo verbo, ato. o verbo correr e a corrida são coisas distintas? São distintas, porque a corrida, eu ainda vou correr para completar a corrida. Não, depende do contexto. E ó, o que você vai participar? Da corrida de São Silvestre. Correr, estou correndo. É. Duas coisas. Pô, mas continue, vamos lá, que não é aula Então, de É que, português. é que, assim, na sua vez ele não está te interpelando. Não, mas ele aí, perguntou. Deixa ele falar. É que ele Vai, fez a vamos lá. pergunta. Doutor. Então, o que o texto bíblico está mostrando é que Uhum. essas mesmas palavras
onde tem a vinda de Jesus e a nossa reunião com ele, Paulo está dizendo que isso só vai acontecer depois da apostasia e da revelação do homem da iniquidade. E Jesus está falando lá que depois que ele volta, ele vai reunir os seus escolhidos. Tá? Então essa é mais um texto onde o Pós ele analisa aqui e fala, opa, a Bíblia está se complementando. Eu vou juntando as peças do quebra-cabeça e vou entendendo uma única vinda. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor, então, para o senhor responder. Ok. O senhor acredita que Jesus vai voltar no arrebatamento? Ele volta? É uma volta de Jesus ou não? É uma vinda dele ou não? A volta de Jesus dar-se-á em 2 eventos. São 2 eventos, melhor. Arrebatamento é uma coisa, retorno glorioso é outra. Tipo 2 voltas? Não. Porque voltar, o que é voltar? Quando ele diz o seguinte, olha, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei. É um fato. Só que o retorno, essa volta de Jesus, é uma volta que vem do céu até a terra. É assim que o senhor concorda? Sim. Pois é, o arrebatamento ele não vem até a terra. Aonde que diz que ele não vem até a terra, que ele volta para o céu? Primeiro aos Tessalonicenses. Espera um pouquinho. Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Por gentileza, eu gostaria que o doutor lesse. E, por favor, hein, eu sou um pouco assim contundente, não me entenda como desrespeitoso. Eu amo muito essa classe médica, porque primeiro Deus e depois a classe médica me salvou pelo menos por 3 vezes. Fui operado de um tumor cancerígeno, segundo do esôfago e terceiro, problema de pulmonar. E foi a classe médica que Deus usou. Diz assim, ó. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Perfeito. Justamente, olha só. O senhor leu... Mas aonde que mostra Jesus voltando para o céu? Não, espera um pouquinho. E onde que mostra Jesus descendo para a terra? Então, a gente analisa os outros textos bíblicos. Aí é que está. Se eu tivesse um texto bíblico dizendo assim, ó, Jesus ele vai encontrar nas nuvens e volta para o céu. Acabava a conversa aqui, o senhor estava certo, arrebatamento. Veja bem, ó, ele volta para encontrar nos ares. Exatamente. E dos ares, o que ele diz? E estaremos para sempre com o Senhor. Exatamente. Não diz que ele desce para a terra, por quê? Primeiro, quando ele vem para a terra, ele vem com as nuvens e desce até a terra com a igreja. Se o senhor analisar, ele desce do céu com a igreja em Apocalipse capítulo 19, 11, mas mais especialmente no 14, que é uma promessa no capítulo 17, versículo 14, que se cumpre em Apocalipse 19, versículo 14. Ele está descendo do céu com a igreja. Ou o senhor não acredita que a igreja será arrebatada até o céu? Acredita, o que está escrito no texto. O que acontece é o seguinte, posso explicar para você aqui, ó. O texto, a gente tem que aprender a não ir além do que está escrito. Então, essa colocação de que Jesus vai pegar a gente aqui nas nuvens e vai voltar para o céu, isso não tem nenhuma passagem bíblica. Isso é uma construção teológica. O que a gente faz é o seguinte, o que está dizendo o texto? O texto está dizendo que a gente vai encontrar Jesus nos ares, entre as nuvens, ou seja, aqui, ó, nessas nuvens. Isso já quebra essa ideia de arrebatamento secreto. Segundo ponto. O texto está dizendo que depois que a gente não vai encontrar entre nuvens. Deixa eu terminar. Mas não diz isso. Não está escrito isso. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, os mortos, entre nuvens. Entre nuvens. Para o encontro do Senhor nos ares. Nos ares. Isso. Onde é que é o arrebatamento? Onde é que a gente vai encontrá-los? Justamente. Entre as nuvens. É isso que eu gostaria de dizer. Deixa eu só terminar, pastor. Tá, aqui. vamos lá. E aí ele fala assim, ó, que depois desse arrebatamento a gente estará para sempre com o Senhor. Beleza, o que vai acontecer aqui depois do 17? Não sei. Eu vou para outros textos bíblicos. Aí eu vou para outros textos bíblicos e observo em Mateus 24, que depois no 25 ele desce. Eu vejo lá em Apocalipse 19 que ele vai guerrear contra o anticristo, o anticristo falso profeta, certo? Zacarias 14 que ele vai colocar o pé sobre os montes das oliveiras. Então eu estou sabendo aqui por esse texto que eu vou estar com Cristo pronto.